Você sabe o cosmético e hoje o óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas, pensou Strong, pensou New Connect Cosméticos. Você já pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui agora o Newcast mais bonito do Brasil, ao vivo e a cores, e pedimos a sua colaboração. Qual, Cleitão? Pega o link, manda pra geral, meu amigo, espalha pra geral, porque hoje vamos estar com um doutor aqui que vai dar uns feedbacks extraordinários e você vai sair com grandes insights poderosos para poder mudar a sua própria vida, tendo em vista que o nosso Newcast é isso que nós queremos levar, mudança de vida, crescimento, alavancagem, é o que nós queremos levar aqui e até aqui temos conseguido. Então pega o link e espalha para geral a nível mundial para que a galera entre e tenha conteúdos aí extraordinários, né, Luciana? Exatamente, e hoje nós teremos aqui um convidado que já passou por aqui, mas olha só, ele tinha tanto conteúdo, mas tanto conteúdo que um episódio só não foi suficiente. Ele precisou retornar aqui para falar pra gente sobre o poder da naturopatia. Então, hoje nós temos aqui novamente Dr. Arthur Rios. Nós, no outro episódio, tínhamos que falar sobre 6 pilares e nós só conseguimos abranger 3. Então, hoje nós vamos falar, dar uma relembrada nos outros 3 pilares e falar a respeito dos outros 3 pilares importantes para que a gente viva bem. Então, seja muito bem-vindo novamente ao Newcast, Dr. Arthur Rios. Bom dia Lúcia, bom dia Cleiton, bom dia a todos que estão assistindo, que Deus abençoe esse bate-papo e que possamos aprender mais uns com os outros aqui, eu tenho certeza que vai ser assim. Maravilha, tenho certeza. Então, para contextualizar um pouquinho, doutor, conta pra gente quem é o Dr. Arthur Rios, porque pode ser que alguém ainda não tenha assistido o episódio anterior, então fala um pouquinho pra gente, se apresenta pra nossa audiência, por favor. Legal. Eu sou amante dos estudos de curas naturais, de tratamentos naturais, né, de onde vêm as doenças, desde 2012, e logo após eu me formei em naturopatia, na faculdade de naturopatia, né, fiz algumas especializações, como abordagens nutricionais
em doenças específicas como diabetes, colesterol, hipertensão arterial e outras. Também fiz uma especialização em leitura eficiente de exames de sangue. O que seria isso? Não é uma leitura dentro da referência do laboratório apenas, mas é uma leitura do exame de sangue se comparando com a referência de como se fosse um atleta, né? Então, a gente busca a melhor performance do paciente. E também, faço muitos estudos livres também, gosto de ler, estudar artigos científicos, e de lá para cá, daqui a pouco já vai fazer aí 13 anos, né? Sim. Que eu tenho estudado sobre essa área aí. E é isso. Gosto muito de praticar atividade física, como principalmente ciclismo e musculação. E é isso. O que eu propago no meu Instagram é a minha vida e o que eu recomendo para os pacientes e as pessoas que são próximas aí. Maravilha. Se alguém quiser ser atendido pelo Dr. Arturo, como é que faz? Dá para entrar em contato pelo Instagram mesmo. Fala comigo ou com o telefone que vai atender lá, a secretária. Maravilha. O arroba do doutor já está aparecendo aqui na nossa telinha. Então, só mandar lá no direct. O doutor tem um consultório físico? Atende online? Eu tinha. Só que depois, principalmente depois da pandemia, a procura se concentrou 90% pelo menos pela videochamada. E eu resolvi hoje só atender por videochamada. Mas dá para entregar a mesma qualidade, né? Hoje a gente tem tecnologia para isso aí. Maravilha, muito bom. Doutor, inicialmente, né, nós tínhamos que falar a respeito de 6 pilares. Então, no nosso outro episódio, falamos sobre exercício físico, exposição solar e sobre a hidratação. Me lembro que o Cleito quase que tomou a jarra toda d'água. Eu olhei pro doutor, você acredita que eu tava lembrando isso? É verdade. O doutor falou de água, eu já vou tomar essa jarra toda até o final do podcast. Foi, eu me lembro que foi a partir da cutucada do doutor, e aí todo podcast, o Cleito, sim, o Cleito seca a jarra aqui, porque ficou com a memória sobre a importância da hidratação. Então, se o senhor quiser contextualizar aqui, falar um pouquinho rapidamente sobre o pilar, né, da importância do exercício físico, exposição solar e da hidratação, e aí a gente segue já para os que a gente não conseguiu falar outra vez, no outro episódio. Legal. Dos 6 pilares que eu costumo sempre falar, se eu pudesse apontar o mais importante, é a qualidade do sono. Ok. Porém, ele não deve ser o primeiro que a gente deve buscar. Parece confuso, né? Sim. Mas a gente vai entender até o final desse programa. Eu sempre aconselho as pessoas a buscarem o primeiro pilar, o exercício físico, porque dele descende os demais pilares. Por exemplo, para quem pratica exercício físico, que é diferente de atividade física, para quem pratica exercício físico, a pessoa sente mais sede, então ela toma mais água. Ela vai sentir uma fome de comida de verdade, então logo ela não vai se saciar com fast foods, com comidas que são vazias de nutrientes. Então tá ligado à alimentação também, que a gente vai falar hoje. Quem pratica exercício físico cansa o corpo e acaba tendo uma melhor qualidade de sono, porque o sono é para descansar. Então, o exercício físico, ele é o primeiro pilar que eu indico as pessoas a buscarem, porque dele descendem os demais, praticamente todos. Então, a gente falou do exercício físico, da hidratação e a exposição solar, né? Sim. Com relação ao exercício físico, só para fazer um remember, né? Geral aí, eu costumo até comparar o nosso corpo sempre com casa e carro. Se você pegar um carro, pode estar 0 km. Se você colocar na garagem e esquecer dele por 2 anos, por exemplo, e tentar bater a chave, bem provável que não vai funcionar. Não vai. Porque ali há muito tempo parado, a questão dos líquidos muito tempo parado, né? Até a bateria pode descarregar, enfim. Dificilmente ele vai funcionar. Na verdade, até o motor pode travar, né, doutor? Até o motor pode travar. Porque o óleo tá ali, tá parado. O óleo tá parado, criou borra ali, foi bater na chave, pode dar um problema no motor.
que isso tem a ver com o nosso corpo? A pessoa pode ser jovem, pode ter seus 20 e poucos anos ali, mas se ficar parado, a gente não foi feito para ficar parado. Nossa corrente sanguínea está circulando, nosso pulmão está ali sempre respirando, a gente está dormindo, o coração está batendo. Ó, não liga não que às vezes aparece uma convidada aqui, ó. Eu estou no escritório e ela vem aqui, rapaz, ela fica no meu colo aqui. Mas Super enfim. bem-vinda. Então, ó, a circulação sanguínea está ativa, o coração tá tudo funcionando dentro da gente, mesmo dormindo inconsciente. E aí a gente vai querer ficar parado sem praticar exercício físico, entende? É uma reflexão, né? A hidratação, acho que nem precisa muito falar, né? Tá muito batido já na tecla de que 70% pelo menos do nosso corpo é água. Para todas as funções de todas as partes do corpo precisa de água, né? E a questão da exposição solar, que a gente falou acho que um pouquinho menos, né, Lúcia? Foi. Falamos menos a respeito. Tá, olha, existem estudos que apontam que a exposição solar, quando gera a vitamina D3 no nosso organismo, ela é capaz de prevenir de 50% até pouco mais de 80% dos cânceres, principalmente de mama. De mama chega na casa dos 80%, fácil. É claro que a gente não vai torrar no sol, aquele sol de verão, né? Mas quando eu falo assim de exposição solar, é de acordo com a tonalidade de cada pele. Quanto mais clarinho, menos tempo a pessoa precisa ficar. Só que tem alguns detalhes que, como o nosso corpo é um universo, a medicina integrativa, que é a naturopatia, né? Ela é uma medicina holística. O que significa isso? É uma medicina que olha o todo. Isso significa que tem vários outros pontos que precisam estar alinhados para que a gente produza a vitamina D3 da maneira correta, sem efeito colateral. Por exemplo, a gente já ouviu falar muito sobre o colesterol LDL, a gente vai falar isso um pouquinho na alimentação, mas o colesterol LDL, ele é conhecido como um colesterol ruim, mas dele descende um tipo de colesterol que é encontrado na oleosidade da nossa pele, que quando a luz do sol bate, a nossa pele absorve, produz uma substância que a nossa pele absorve, manda para o fígado, depois manda para o rim, e no final das contas, produz a vitamina D3 ativa, ou seja, a gente precisa de colesterol LDL para produzir vitamina D3 ativa no nosso organismo. Então, o LDL não é ruim, né? Ele pode estar ruim ou bom, depende se ele está oxidado ou não, mas é uma conversa muito mais profunda aí, né? Muito mais. Mas a questão da vitamina D3 é essa. No começo do século passado, as crianças que nasciam com icterícia neonatal, o famoso amarelão, né? Sim. Eram expostas ao sol para curar essa questão, né? Então, a vitamina D3 ela é um pró-hormônio, ela é praticamente um hormônio. Então, ele é mais importante do que a gente imagina. É de graça. Nós somos abençoados no Brasil por ser um país tropical e, principalmente no verão, ter a oferta abundante, né? Mas é isso. É só alguns detalhes, alguns ajustes, com cuidado na exposição, mais alimentação, que a gente tem a vitamina D3, esse pró-hormônio que pode prevenir até 80% dos cânceres, de 50% a 80%. É impressionante, quando a gente mantém níveis ideais. Eu lembro que no último desafio que a humanidade passou, né, no Covid-19, falou-se muito da vitamina D3. Por quê? Quando entra um vírus no nosso corpo, independente de qual seja, existe uma cascata de inflamação, um exagero de inflamação. E a vitamina D3 é um dos componentes que é muito utilizado para combater inflamação. Então, esse é um outro ponto. Se a pessoa ela mantém um estilo de vida inflamado, vamos dizer assim, né, ela acaba sempre utilizando mais vitamina D3. Ou seja, ela pode estar
se expondo ao sol e até fazendo suplementação, e às vezes os níveis não conseguem aumentar ou se manter em níveis adequados por conta de uma inflamação. Aí existem outros, ou até outras ferramentas para combater a inflamação. Ômega 3, que a New Connect tem de muita qualidade, que eu já vi, né? E é isso. Acho que deu para dar uma... Doutor, só nessa parte da exposição solar, qual é o melhor horário para tomar sol? Então, é polêmico, mas o melhor horário é das 10 às 2. Porque o sol, ele está perpendicular, que a gente fala, que ele cria um raio bem reto referente ao solo. Né? O solo está aqui e o raio, ele cria isso aqui. Quando o raio está inclinado, ou seja, nascendo ou se pondo, esse raio, ele tem ele é longo, é infravermelho longo. Não sei se alguém já ouviu falar de raios infravermelho longo. Já ouvi, mas não são os raios do sol. São os raios do sol que acontecem no nascer e no se pôr. Eles estão muito longe de atingir a nossa pele. Esse tipo de raio não produz vitamina D3. Eles têm benefício para outras coisas, outras finalidades. Mas para a produção da vitamina D3, o raio precisa estar perpendicular, que é em torno das 10 às 14 aí, né? Que curioso. Rapaz, então fora desse nível de raio aí, não produz a D3 então? Tem que ser quando tiver como se fosse o central. Isso, produz pouco, Cleiton. Caramba. Pouca coisa. O ideal é ele o sol do meio-dia é o ideal. Esse sol do meio-dia O sol do meio-dia é o que é o mais forte, né? É o mais forte. Tá e aí a gente, por exemplo, a minha tonalidade de pele, 10 minutinhos. Era isso Já que eu ia tá perguntar. ótimo. Qual era o tempo? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, sol do meio-dia, pá, é muito quente. Mas às vezes a pessoa acha que precisa ficar o quê? 1 hora lá no sol. E na realidade não. Pra você conseguir o necessário, são alguns minutos, né? Rapaz, e quando você jogava... Quando eu jogava bola e eu entrava no campo meio-dia, que é o horário do sol, e você correndo, estralando tudo ali, que você dava até insolação. Ali a D3 ia com força, então, né? Pois é, aí o que acontece? Por que as pessoas têm insolação, têm até queimadura, né? Com a exposição exagerada do sol. Porque a gente acaba ficando... A gente tem uma rotina que a gente não se expõe ao sol. E aí quando vai se expor, vai para a praia e exagera. Esse é o problema. Tudo que é natural tem muito efeito quando tem doses mínimas, diárias. Não adianta Sabe? É igual, não adianta. Eu preciso, por exemplo, tomar 3 litros de água por dia, falando da água aí, né, Cleiton? Eu vou pegar uma jarra de 3 litros e vou tomar de uma vez só. Vai passar mal. Agora, se você distribuir esses 3 litros durante o dia, é perfeito. A vitamina D3, assim como tudo na natureza, na naturopatia, o ideal é pequenas doses diárias. Na verdade é um ensinamento pra gente, porque tudo é assim, né? Se você for tomar um medicamento, não é porque você tá com um problema ali, você vai tomar toda a caixa. Então, tem que ser regrado, né? Exatamente. Perfeita analogia aí. Sim, muito legal mesmo. Legal, cara. Porque senão a gente tomava cartela de antibiótico de uma resolvia vez, de uma vez. Eu vou ficar tomando de 6 tomo tudo e resolvo. Morreu. Verdade. Morreu. Bora, doutor, para os outros pilares? Vamos lá. Alimentação. Então, sobre alimentação. Cá pra nós. Todo mundo sabe o que é bom e o que não é para comer. Né? Mas se eu puder deixar uma dica, em Gênesis 9:3, lá o Senhor Deus deixou a dieta ideal pra gente. Basicamente é uma dieta que a gente precisa ir no açougue e na feira. Porque lá ele fez uma atualização para Noé. Ele tinha recomeçado a humanidade depois do dilúvio, né? E aí é como se ele estivesse chegando para Noé e falasse assim, Noé, vamos fazer uma atualização aqui no software. É o seguinte, você vai comer agora tudo que se move. Depois, quem tiver curiosidade, pode ler lá, Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Tudo que se move vai ser para o vosso mantimento. Aí ele fala assim, assim como eu dei a erva, vai ser para o seu mantimento. Então, o que você entende? É para comer bicho e planta.
carnes e legumes, verduras e frutas, raízes. Essa dieta hoje, se a gente colocar no Google, então qual é essa dieta aí? A que mais se aproxima dessa dieta de Gênesis 9:3 é a dieta do Mediterrâneo. Então eu tô deixando as tarefas para as pessoas pesquisarem aí. Né? A dieta do Mediterrâneo é a que mais se aproxima de Gênesis 9:3 e na minha opinião, do que eu tenho estudado, é a dieta mais poderosa para combater inflamação e qualquer tipo de doença. A única coisa que eu ouvi falar da dieta do Mediterrâneo é que tem muito azeite. Bastante azeite. É um problema hoje em dia, né, com o preço do azeite. Né? Sim. Tá ganhando bem. Tá melhorando. Ontem eu fui ao mercado, eu vi que tá melhorando o valor, mas ainda tá alto. Ainda tá alto. Mas assim, com relação a gorduras, né, a ideia do azeite é gordura de qualidade. Sim. Não tem só o azeite, a gente tem a própria gordura animal. Se a gente for, por exemplo, ao açougue e chegar a falar para ele assim, olha, eu preciso de 1 quilo de sebo bovino. Vai vir só aquela gordura do gado. Essa gordura dá para a gente extrair uma gordura mais líquida, mais fina, se a gente colocar na panela de inox de preferência, fogo baixo e deixa ali, vai mexendo. Quando esse sebo virar uma pururuca, igual um torresmo, está na hora de tirá-lo da panela e ficar somente com aquela gordura. Espera amornar e passa por um potinho de vidro, por exemplo. Olha, tem açougue que até doa esse sebo bovino. E essa gordura é maravilhosa para a gente consumir, para fazer os alimentos. Então a gente tem esse tipo de gordura, tem o óleo de coco, tem o azeite, tem a manteiga, tem várias opções aí. Essa gordura animal para cozinhar? Tipo, refogar o arroz? Para cozinhar, Fosse o óleo, né? refogar o arroz, fazer o feijão, exatamente. Para substituir os óleos vegetais. A minha família é mineira, doutor. Então, eles usam muito, mas não a bovina, a suína, né? De porco. De certo porco. também. Refoga a couve Certo também. na gordura de porco, o arroz é na gordura de porco, o feijão. E eu vou falar uma coisa, Fica não bom. dá para comer pouco, não. Fica bom, né? Oh, Não. meu Deus. Fica muito bom. Fica. Ô, Fica um doutor, absurdo de então bom. Fica- falando sobre tudo isso, então a causa de 90% dos problemas que a gente passa, a causa somos nós mesmos, né? Porque Rapaz, olha, eu diria, Cleito, que esses 6 pilares, que a gente vai falar ainda do manejo do estresse, então envolve a saúde emocional. Eu diria que esses 6 pilares, se a pessoa é tipo um super-homem, quem consegue alinhar esses 6 pilares e é viver. importante isso. Eu não consigo. A minha vida é uma constante tentativa de equilibrar esses pilares. Eu não consigo. Tem meses, tem fases na minha vida que eu consigo chegar muito próximo do ideal. Mas eu diria que se a pessoa conseguir colocar em prática e manter esses 6 pilares, olha, é só se Deus quiser que a gente fica doente mesmo. Cara, porque eu vou te falar, eu bato sempre nessa tecla, porque esse cara, ele chamou minha atenção, cara. Ele chamou minha atenção e eu queria fazer que nem ele, mas é um negócio que é o que você tá falando. É quase impossível. Eu conheci um cara que, acho que eu até falei no seu último podcast, que o cara, ele tava todo arrebentado, cara. Ele andava com é muleta que fala, né? Aquela muletinha? Bengala. Ele andava com bengala, cara. Todo estourado. Ele falou, Cleitão, eu era todo estourado. Ele se tornou naturalista. Começou a estudar. E o cara não mudou, meu, dentro da casa dele. Ele falou que pode sorvete lá. Sorvete o filho dele toma uma vez por ano. Que é um negócio que ele falou Olha é só. cancerígeno, que é uma espuma violenta e tal. É. E ele falou, cara, É isso aí. eu me tornei naturalista, hoje eu corro 5 km. E o cara falou que nem andava, pô. Ele não andava, não foi Tá com vendo, remédio, gente? não. Foi só no natural, ele mudou tudo, é o que o senhor tá falando aí dos pilares, ele mudou toda a alimentação, tudo. E o cara zerou, meu. Zerou. É isso aí. É isso aí. Na verdade, a gente tem todas as informações, a gente tem na internet. A gente vive numa era abençoada. Qualquer pessoa pode pegar o celular, dar um Google e começar a pesquisar. Ela vai ser encaminhada para conteúdos que tem comentários das pessoas. Então, as pessoas elas estão falando se funciona ou não. Então, a gente está na melhor época. É um caminho sem volta, eu costumo dizer. Na verdade, eu até comparo um pouco com
essa questão de naturalista, a naturopatia, eu até comparo, de certa maneira, com o evangelho mesmo, né? A pessoa chega diante do evangelho e tem a decisão de mudar ou não. Então ela decide mudar a vida dela. A partir dessa decisão, acontece um processo de santificação, dali até para sempre. A pessoa tem contato com o mundo naturalista ou com a naturopatia, ela tem a decisão de mudar ou não a vida dela. Aí ela toma uma decisão. Dali para frente, não vai ser da semana para outra, de um mês para o outro, que vai mudar radicalmente a vida. Verdade. Vai ser um processo de santificação igualzinho, rapaz. E não pode nem voltar atrás, né? Porque é bíblico. Colocou a mão no arado, olhou para trás, no arado, é digno de mim. Então é... E olha, a gente não consegue... Mas é o que é bom, né? É o que é bom, vamos supor, o naturalista mesmo. O evangelho é o caminho excelente, pô. Você muda toda a sua história. O naturalista, como esse cara falou, isso ficou gravado. Isso tem um tempo que ele falou, hein? Já tem uns 2, 3 anos aí que ele falou pra mim. Isso ficou martelando dentro de mim, porque eu falei, cara, às vezes... Então você consegue aí zerar uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma dor na coluna, uma inflamação que tá no seu corpo, sem o remédio, cara. Se você fizer realmente o que tem que fazer no natural, né? É porque, por exemplo, você falou na dor na lombar, dor na coluna. A coluna nossa é como se fosse aquela estrutura da coluna da casa, de ferro. A sapata. A gente pega uma estrutura... Isso, sabe quando tem aquela estrutura de ferro, só os arames, só os vergalhões? Se você puxar ela na ponta dela para o lado assim, ela vai envergar, concorda? É verdade. Agora, se você abraçar ela com um madeiramento e encher de concreto, e ela fixou ali, acabou, rapaz. Ali tem que ser um trator para derrubar. Essa massa, esse concreto, seria a musculatura envolvendo a nossa coluna vertebral. Então, a importância do exercício físico, da musculação. Eu falo da musculação até primeiro que o aeróbico, de importância, porque a vida do homem antigo, ela já simulava a musculação. Acho que eu cheguei a falar isso no primeiro episódio. Então, a pessoa tinha que moer algum alimento, era braçal, ela tinha que serrar a madeira, simulava o puxador para as costas. Ela tinha que subir numa árvore, simulava o puxador. Ela tinha que subir, se apoiar, então simulava aqui para tríceps, para peito, agachamento, não tinha cadeira. Pensa. Tem lugares hoje no mundo, ainda hoje no mundo, nas ilhas, se não me engano, nas ilhas de Okinawa, no sul do Japão, que eles têm costume de sentar no chão, almofadinha no chão. Eles não têm cadeira. Então eles estão o tempo todo fazendo agachamento. Fortalecendo o músculo. Que legal. É isso. Doutor, açúcar, inflamatório, fato... como que é? Fato ou fake? Eu acho que é com força esse aí. Esse é quando a gente fala assim de inflamação, né? Hoje a gente fala muito de inflamação. Como desinflamar nosso organismo. Até prometi de gravar um vídeo para uma seguidora que perguntou isso para mim. Como desinflamar o organismo? Sim. Eu falei, olha, é um pouco mais complexo, mas prometo que eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre isso. Só que essa questão de inflamação, o açúcar é um dos grandes vilões, sem dúvida. Sem dúvida. Quem tem fibromialgia, doutor, tem que parar com o consumo de açúcar? O ideal é. A fibromialgia, ela não é diretamente uma doença inflamatória, mas ela tem ligação à inflamação. Uhum. Mas a fibromialgia, na verdade, ela está sendo ainda estudada, porque ela tem um contexto emocional. Sim. Tem todo um contexto aí, né? Não só a questão da inflamação, o açúcar em si. Eu não tenho fibromialgia, mas eu convivo com 2 pessoas que têm. E eu percebo que essa questão do emocional, então quando o emocional está controladinho, as dores estão controladinhas. Mas se dá alguma coisinha ali no emocional, bagunça, já começa a sentir dores. E aí aquela história, pós-Páscoa, fibromialgia pós-Páscoa, meu Deus, eu vi a pessoa 3 dias sem levantar da cama. Aí a gente fala, tá vendo? Tem que parar o açúcar. Não tem nada a ver isso daí. Então. Mas é aquela história. Eu falo, mas eu vejo em artigos de internet. Eu não sou autoridade no assunto. Então, por isso que eu trouxe o ponto. Porque o doutor é autoridade no assunto, né? Então, eu vou fazer o corte
do podcast? Sim. Pra esfregar na cara Boa. da pessoa depois. É porque tudo é gatilho, né? Se não me engano, são 18 pontos de dor impar. Sempre assim, dói aqui, sempre nos dois pares, né? A fibromialgia. E aí ela precisa de gatilhos. O emocional é um deles, o açúcar é outro, os óleos vegetais é outro, esses óleos de soja, milho, girassol, canola, né? Alimentos que tem muito conservantes, condimentos, é outro tipo de gatilho. Doutor, e essa pessoa ela é apaixonada por biscoito recheado. Eu já Gordura falei. hidrogenada. Pois é. Difícil. Apaixonada. De tardezinha, um pacotinho de biscoito recheado. Eu falo, meu Deus do céu, tá se matando, criatura. Mas não adianta, não escuta. E olha só, ainda na alimentação, como sair de uma situação dessa, que a pessoa gosta de alimentos assim, para um alimento ideal? Eu falei, né? É um processo de santificação. É um processo diário. Então, o que eu indico para as pessoas? A pessoa come metade do pacote de bolacha? Tá. Todo dia? Acho que todo dia não, mas vamos imaginar que seja todo dia. No dia seguinte, ela vai comer 2 a menos. Depois, no outro dia, 2 a menos. Até chegar num ponto que ela falou, não, aqui eu não consigo mais. Aí ela mantém alguns dias comendo aquele mínimo. Uhum. E aí, acostumou com aquele mínimo? Acostumei. Então, próximo dia, vou tentar tirar agora. Às vezes de 2 só para 1, sabe? Uhum. Vai aos poucos, vai diminuindo. Tudo que a gente quer mudar na vida, qualquer hábito ruim, a gente precisa primeiro diminuir Construir. e depois excluir. Tem gente que lida bem com a parte emocional de excluir de uma vez. Já ouvimos várias vezes, né? Acredito que vocês também. A pessoa decidiu parar de fumar, ela parou de fumar e nunca mais voltou. Uhum. Mas essa regra não serve para todos. Vale a pena tentar o gradativo também, se a pessoa não consegue ser mais radical. Maravilha. Vários cortes hoje do podcast para eu poder mandar de conselho para a galera. Verdade. Muito bom. Doutor, sono? Sono, o principal agora, né? Um grande desafio da nossa era digital, com telas ligadas até meia-noite, 1h da manhã, as luzes brancas, né? A gente tem as nossas casas, aqui eu estou usando uma luz branca, que eu estou no escritório, mas nos demais cômodos da minha residência, eu uso luz amarela, de baixa intensidade. O sono, ele reflete na questão da qualidade da memória, ele reflete na saúde estomacal, por incrível que pareça. Então, assim, tem pessoas que me falam assim, olha, eu estou com a memória péssima, o que eu tomo? Eu penso em 3 coisas sempre. Como é que está a qualidade do sono, como é que está a desnutrição e a nutrição. Esses são os pilares da questão da memória, né? Vamos dizer assim. Então, se a pessoa tem uma má qualidade do sono, não vai adiantar ela fazer o uso de vitamina B12 na melhor forma, sabe? Fazer o uso até de ômega 3 para melhorar a saúde cerebral. Existem coisas na nossa vida, e eu costumo dizer que são esses pilares, que eles são inegociáveis, eles são meio que até autoritários, no bom sentido. Eles ditam a regra. E se não for assim, não vai adiantar, de outro jeito. A pessoa pode até fazer suplementar B12 para memória, eu sempre penso na B12, tá? Uhum. Para memória. E aí ela até tem uma melhora, mas não uma melhora significativa, porque ela não está cuidando da qualidade do sono, e aí ela acha que o suplemento às vezes não funciona. Mas ela precisa, na verdade, cuidar do sono. E aí a pessoa passa a cuidar do sono e ela continua fazendo uma suplementação, por exemplo, até atingir o nível no exame de sangue ideal, ela fica com uma memória de elefante, como falavam os antigos, né? Doutor, falou sobre a luz branca. A luz branca, ela influencia na qualidade do sono? Ela influencia porque ela é a mesma tonalidade de luz. Tem uma escala de tonalidade de luz, que vai da vermelha até a branca azulada. Uhum. Você pode dar um Google aí. A branca, ela simula a luz do meio-dia. O meio-dia é a luz perfeita, que é o sol mais próximo da gente, assim, vamos dizer, né?
Essa luz do meio-dia, ela é branca, pode ver. Ela não é amarela. A luz amarela-laranja é do nascer do pôr do sol. Uhum. No meio-dia, ela está branquinha. O que tem a ver com sono? Nós temos uma glândula chamada pineal, no meio do cérebro, aqui, na altura da sobrancelha e da orelha aqui. Né? Se a gente unir assim, chega nela. Essa glândula é ela que produz melatonina, o hormônio de quando a gente produz dormindo. E ela é muito sensível, ela é ligada ao olho e ela é muito sensível à luz. De noite, essa glândula quer escuridão total. E de dia, ela quer luz. Então, se a gente tem luz branca à noite, expondo essa luz branca através da iluminação da casa ou da tela do celular, do computador, da televisão, que seja, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem para a pineal: olha, não descansa, não entra no modo repouso. É porque é meio-dia, né? Porque ela vai entender que é meio-dia, a luz está branca. Não é hora de dormir. Não é hora de dormir. Isso vale para pessoas que têm... Aí, ó. Essa aí, ó. Uhum. Quanto maior o número, mais branca, mais fria. A gente tem que buscar o mais próximo da primeira ali, ó, da laranja. Pensa Noé nas tendas que ele acabou de fazer, depois que a arca encalhou. Ali estava recomeçando a humanidade. O que ele usava para iluminar? Certamente fogo, né? O fogo, ele tem a luz laranja, amarela. Que legal, muito interessante. Olha, minha tia, muitos anos atrás, nos quartos dos meus primos, era essa luz laranja. E eu ficava pensando, minha tia é meio maluca, né? Porque não dá pra ver nada com essa lâmpada. Quase sem luz, né? Quase escuro. Quase sem luz. Eu lembro que quando eu mudei isso na minha casa, bastante tempo atrás, eu mudei isso, eu dou risada porque meu filho, minha filha falavam, não dá pra enxergar nada, e não sei o quê. Sabe assim, porque eu coloquei, além de laranja, amarela, laranja, ela de baixa intensidade. E realmente ficou bem escuro naquela época. Nossa, hoje eu já ajustei isso aí para uma questão mais saudável, vamos dizer, né? Mas eu costumo dizer, né? A noite é para a gente já se aquietar, não é para a gente ficar agitado, querer resolver as coisas. Não, é para a gente já ir reduzindo o ritmo da nossa vida. Que o ideal seria umas 10 horas. Eu sei que é quase impossível, mas o ideal seria assim, entre 10 e 10 e meia, tá todo mundo deitadinho para dormir, para acordar às 6, 6 e meia da manhã, né? Essa questão do sono é isso. Você vê que isso acontece muito nos interiores, né? Você vai nos interiores aí, 18 horas já não tem mais ninguém na rua. 18, ninguém fica, né? Você vai bem pro interior mesmo, um lugar bem mais afastado, é isso aí mesmo, Cleiton. E você pode ver que eles ainda estão no estilo de vida do homem mais antigo. Isso. Por isso que a referência da naturopatia, do naturalista, é a vida do homem mais antigo. E ó, a questão do sono, você já ouviu falar de memória de curto prazo e longo prazo? Sim. Já. Memória de curto prazo é a memória que a gente usa no dia a dia. A gente está usando aqui onde que eu coloquei a chave, onde que eu coloquei o celular, a água está fervendo no fogo, sabe assim? Preciso ir ali em tal lugar, preciso buscar minha filha, minha mulher, enfim. A memória de longo prazo é aquela que a gente recorda há muito tempo, o nome já fala. Na questão da qualidade do sono, durante o sono, é feito um check-up geral, vamos dizer assim, da memória do curto prazo para aquilo que vai para o longo prazo e aquilo que deve ser descartado, que deve esquecer. É como se você entrasse no seu computador e falasse assim, deixa eu dar uma geral aqui, porque eu estou perdendo memória que está acabando a memória do computador, eu preciso comprar mais memória? Não, às vezes você precisa apagar uns arquivos, compactar outros, organizar a máquina. Legal. Para você ter saúde de memória, para você continuar aprendendo. Porque se a gente não consegue assimilar bem essas memórias de curto prazo e de longo prazo, que é só no sono que a gente consegue, a gente tem dificuldade de aprendizado no dia a dia. Interessante. Escola, em tudo, faculdade. Doutor, sono Você cura? vê, né? Desculpa, não entendi. O sono cura? Eu diria que é o melhor remédio.
É o principal remédio do ser humano, é o sono. Porque se ele não cura, vamos dizer assim, ele previne muitos problemas de saúde, muitas doenças. Por Tem que tomar cuidado pra falar isso aí, porque senão tem gente que vai querer viver dormindo. tem que tomar cuidado. Mas tem uma quantidade ideal. Nós, homens, Cleiton, é de 7 a 8 horas e as mulheres de 8 a 9 horas. Ah, e tem isso também? Da mulher pro Tem que homem? dormir Tem. mais, filho. A mulher precisa dormir um pouquinho mais. E o adolescente, Pra tirar o dos estresse. 12 aos 18 anos, o adolescente ali precisa entre 8 e 10 horas. Caramba. Não é, esse adolescente dorme demais. Não é por acaso, gente. O corpo nosso sempre está falando, sempre se comunicando com a gente. Todo adolescente dorme demais, não é por acaso. Quando a mulher fala assim, eu precisava descansar um pouquinho mais, não é por acaso. Faz parte da fisiologia mesmo. Cara. A fisiologia, é o corpo pedindo pra gente, se comunicando. E não dá atenção pra ver, ele vai cobrar. É verdade. Doutor, por que o adolescente precisa dormir mais? Na nossa cabeça, o adolescente tinha que dormir menos, né? Por ser jovem, por ser cheio de força, né? Porque a gente pensa assim, nessa questão de atividade física, de execução, né? Tem mais energia, mas no sono, uma das mágicas do sono também é a regulação, a organização e produção de hormônios. E a fase da adolescência está saindo da infância para a fase adulta, né? Então está produzindo muitos hormônios ali. E aí, para essa produção saudável, produção, organização, utilização, é o sono que faz. Não tem como fazer isso acordado. Maravilha. O que a gente tem que fazer para poder ter um sono de qualidade? Olha, desde o momento que a gente acorda, a gente já começa com práticas para ter um bom sono. Se a pessoa puder, eu vou passar aqui o cenário ideal. Tá. A pessoa acorda, ela vai descalço pisar na grama ou na terra, vai olhar para o céu, mesmo que esteja nublado igual o dia de hoje, ela vai expor os olhos dela na luz natural do céu. Essa hora que a pessoa expõe os olhos na luz do céu, seja nublado ou ensolarado, não importa, é como se a gente tivesse... Eu estou com um relógio aqui que é digital, mas o relógio de ponteiro, imagina que o nosso ciclo circadiano é um relógio de ponteiro que atrasa 1 minuto por dia. O ideal é você ajustar toda vez esse minuto, não deixar acumular, porque em 10 dias já são 10 minutos. Aí você vai começar a perder compromisso. Toda vez que a gente expõe os nossos olhos, assim que a gente acorda, é como se a gente estivesse ajustando esse relógio. Ele está atrasado, eu vou lá e ajusto. No dia seguinte ele está atrasado, eu vou lá e ajusto. Fazendo isso. O que é interessante? Depois das 3 da tarde, de preferência às 2 da tarde, não tomar nenhum estimulante. Café, pré-treino, alguma coisa do tipo. Né? Fazer atividade física não muito próximo à hora de dormir. A pessoa dorme às 11 da noite. Ela deve estar terminando a atividade física dela no mais tardar às 9. De preferência às 8, no mais tardar. Porque na atividade física também tem a questão da produção do cortisol, que é um hormônio que nos deixa em alerta e aí atrapalha na questão do sono. Dormir com roupas confortáveis, o quarto totalmente escuro. Não dormir com a barriga cheia, de preferência pelo menos 2 horas em jejum. Então a pessoa janta às 8, vai deitar às 10, exemplo. Uhum. Não beber muita água antes de dormir. É interessante tomar meio copo, no máximo 1 copo. Mas se tomar, por exemplo, meio litro, ela vai precisar acordar de madrugada para ir ao banheiro e vai encerrar essa questão do sono reparador. Então não assistir conteúdo que estimula estresse, ansiedade, nervosismo. Tem gente que fala assim, eu vou assistir um filme, uma série para poder dormir. Aí ela coloca lá um conteúdo que estimula tudo isso, estresse, ansiedade, medo. Sim. Né? Ou então essa seria Vou jogar uma partida de videogame para poder relaxar. Aí põe lá um de luta. Põe lá um de tiro. Não vai dar certo, né? Caramba, se for ver então, muito errado aí. E que a gente faz, né?
Não, eu diria, Cleito, que a gente coisas, hoje vive uma vida... Pra coisas violentas, você ligou a TV e acabou. Não tem um canal que não passe nada que é violento. Então, aí eu te pergunto... Tem que desligar. Será que é coincidência o que passa na televisão, o que falam pra gente? Não, cuidado com o sol, cuidado com o sal, cuidado com a carne. Será que é tudo coincidência? Ou faz parte de algo por trás? Tem alguma mensagem por trás disso aí? Eu prefiro deixar vocês meditarem sobre isso aí. Então, e aí se você for ver, a gente tava falando do pessoal do interior aqui, se você for ver é onde as pessoas vivem 100 anos, 110, Exato. 120, aqui, se você for ver, não tem condição. Eles não têm contato com muitas pessoas. A rede social deles é no máximo 100 pessoas, 150, não sei. A gente tem milhares de seguidores, tem contato com muita gente, é muito compromisso. Imagina algo que acelera o nosso emocional. Que a gente vai falar do manejo do estresse no próximo item. Eu nem sei quanto tempo a gente tem também. 15 minutos, doutor. Rapaz. Então a gente pode falar do manejo de estresse já, né? Bora falar sobre isso. Eu tinha falado do não fazer atividade física próximo à hora de dormir. Porque estimula a produção de cortisol. E aí mexe com essa questão de estresse. Olha para você ver como que os pilares... Por que eu escolhi esse tema, pilares? Você imagina um galpão com um telhado, e esse telhado é sustentado por 6 pilares. Se você tirar um deles, o telhado naquela parte vai ficar meio, querendo cair. Mexe com a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Mexe com a estrutura. Todos os pilares têm ligação um com o outro. Então, a questão do estresse, Quando a gente está estressado, a gente começa a produzir mais cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que ele é autoritário. Aonde ele chega chegando, é igual a insulina. Então ele vai silenciar outros, se preciso for. Vai silenciar a testosterona, vai silenciar a progesterona, que eu vou falar só desses dois, que aí toca muito na mulher e no homem. Então é assim, o problema é que o ideal seria assim: a gente acorda, aí vai para fora, põe o pé na grama, olha para o céu, e dali uma hora, depois que você acorda 1 hora, a produção do cortisol está lá em cima, está no pico. Vou pegar a tela aqui como exemplo, aqui assim, aqui. Está aqui, ó, no pico, aqui a produção do cortisol. E o ideal é, conforme vai passando o dia, ele vai baixando, para dar lugar para a melatonina subir, para você ter um bom sono. O problema é que a gente acorda, atinge o pico de cortisol do estresse, porque às vezes a pessoa já abre o celular, já começa a ver as mensagens, já começa a ver a Instagram. Aí esse cortisol até cai um pouco, mas ele se mantém aqui na média, aqui, ó, no alto ainda. E vai até o final do dia e não deixa a melatonina. O cortisol também manda na melatonina. Então, se ele está aqui, ele não deixa ela subir. Ela bate e não vai conseguir dormir bem, por exemplo, E aí, essas situações hoje da rede social, trânsito, problemas diversos, mantêm a nossa produção de cortisol alta. E aí, quando o homem está produzindo cortisol, ele está mandando uma mensagem em excesso, está mandando uma mensagem para o corpo o seguinte: você está em perigo. Então você precisa avaliar esse perigo, se você deve atacar ou fugir. Você imagina Noé, soltou os animais, eles ficaram selvagens, o leão, o tigre, passou a oferecer risco para eles. Aí, dali alguns meses, ele vivendo a vida deles, ali no meio do mato, colhendo uma fruta, fazendo alguma fogueira, enfim, não sei. Aproximou um leão. E aí? Eu vou atacar ou vou fugir? Atacar não dá, então eu vou ter que fugir. Aí dava um jeito de fugir. Talvez é daí que vem a expressão, eu mato um leão por dia, Mas, enfim, a questão é, nessa hora, a produção do cortisol é para a gente resolver o problema pontual. E pronto, resolveu, fugiu, atacou, então volta ao estado emocional de calmaria. E aí o nosso estilo de vida não deixa a gente viver esse estado de calmaria. E aí silencia a melatonina, silencia outros hormônios, e nessa hora de fuga e ataque, algumas coisas o nosso corpo ele cancela. Por exemplo,
a digestão. Ninguém em sã consciência, em meio ao perigo, para atacar ou fugir, vai chegar falando, peraí, deixa eu só fazer meu lanche. Faz 3 horas que eu não como, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, né? Eu aprendi que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, deixa eu só fazer meu lanche para depois sair correndo ou atacar. Uhum. Aí o que o corpo faz? Começa a cortar o ácido clorídrico, a diminuir a produção de ácido clorídrico e enzimas digestivas. A pessoa passa a ter problemas estomacais por causa do estresse. Olha só. Então, a questão do estresse ele é mais perigosa do que parece, viu, gente? De verdade. Eu tenho a tendência de ser uma pessoa estressada, enérgica. Pode parecer que não, mas eu tenho. Por isso que eu tenho tanto cabelo branco. Assim, até barba branca. O Cleiton não tem nada de cabelo branco, sim, eu vi. Tem um monte aqui, é que você tá de longe. Eu acho que ele... Você passa o segredo aí. Eu tô achando que ele usa aquele Enê. Sabe, o Enê pelúcia. Eita Deus. Nem sei se existe mais isso. Lembra uma bisnaguinha que o povo de antigamente não usava? Não fala isso não, que é a idade... Aí revela a idade, né? E como manejar o estresse? Eu coloquei aqui, manejo do estresse. Não colocou como ficar manejar? Estressado, né? Porque o estresse ele é positivo, porque sem o estresse, sem o cortisol, a gente não tem aquele incentivo natural de resolver, de atacar ou fugir. Uhum. A gente fica paralisado, então o estresse é positivo. O excesso que é o problemático, assim como tudo na vida que a gente falou no comecinho do podcast, usou até a água como exemplo aí, né? Uhum. Mas assim, manejo do estresse. Se você der um Google, eu achei muito interessante. Eu uso essa palavra manejo, porque se você der um Google aí o significado de manejo, quando eu pesquisei, ele deu o exemplo do cavalo, de manejar o cavalo. Então imagine que o cavalo é o estresse, é a situação estressante. Se a gente souber domar, manejar o cavalo, colocar o cabresto, ele se torna uma ferramenta espetacular para a gente atingir resultados. Tanto que até hoje o cavalo é usado como símbolo de potência dos carros. O meu carro tem tantos cavalos de potência, né? O símbolo do cavalo na própria Bíblia era um símbolo de poder, de ferramenta poderosa. Mas ele tem que estar com manejo, ele tem que estar com cabresto. Agora, você imagina um cavalo desse, poderoso, selvagem que seja, solto, sem cabresto no meio de uma multidão. Ele pode até matar uma pessoa. Essa é a ideia do manejo do estresse. É a gente saber controlá-lo. E dicas para controlar o estresse, manejo do estresse. Você precisa identificar o seu lazer. Desculpa. Você precisa identificar o seu lazer e praticar, não pode negligenciar. Melhor se esse lazer estiver ligado à prática de atividade física, exercício físico, melhor. Só que se for uma atividade parada, remota, assistir uma série, jogar um videogame, a gente falou, algum jogo de tabuleiro, alguma coisa parada, faça, não negligencie, porque o lazer ele serve como a válvula da panela de pressão para não deixar explodir. A gente precisa identificar o lazer e identificar a quantidade de tempo que a gente vai se dedicar ao lazer, porque ele pode atrapalhar a vida também. Tem gente que usa o lazer como fuga e atrapalha a gente ter resultados na vida. O lazer pode virar hobby, tem uma diferença. Lazer é uma atividade que você faz sem cobrança nenhuma. Eu vou começar a praticar corrida ou caminhada. Você sai aleatoriamente e não põe ali um limite de tempo ou um trajeto, enfim, lazer. Hobby, você coloca um tempo, eu tenho que chegar até o ponto ali de 5 km e voltar na caminhada ou na corrida, você começa a colocar metas, começa a ficar sofisticado. O lazer sofisticado é o hobby. Também tem que tomar cuidado para não virar estresse, porque às vezes o hobby começa a te cobrar tanto que vira estresse. Que loucura. Antes da gente começar, eu estava falando, né, a respeito dessa questão do estresse, né? Eu tenho uma vida bastante... outro dia desse eu até coloquei na IA.
me ajude a organizar a bagunça que tá a minha vida, porque aí fui contando. Eu faço isso tal dia, tem isso, e eu preciso incluir isso, e não tá dando tempo de fazer a unha, tô me perdendo na hora de pintar o cabelo, e, né, tá ficando tudo branco, preciso de ajuda. Até isso, né? E aí veio ali a organização, enfim, nada que eu já não soubesse, então tava tudo sob controle, eu só não, né? Enfim, você só precisa de alguém para poder estar te validando mesmo. Mas, às vezes, você consegue organizar as coisas e aí você tem aquele momento em que você, poxa, consegue sentar no sofá e ficar ali 1 hora sem fazer nada. E quando isso acontece, doutor, que culpa que eu sinto? Eu fico, meu Deus, mas eu não estou sendo produtiva. Eu preciso ler um livro que me ensine alguma coisa. Eu peguei outro dia desse para pintar junto com as minhas sobrinhas esse livrinho dos ursinhos que tem agora, que tudo quanto é criança tá pintando, o tal do Bob Goods. E aí a minha sobrinha tem e tava pintando ali. Eu peguei um pra pintar. Gente, eu fiquei, não, eu vou ficar pintando isso? Toma vergonha, vai ler um livro. Você fica se cobrando porque você não tá produzindo, porque você não tá aprendendo. E isso é complicado, né? Eu tenho passado por essa situação. Exatamente o que você está falando aí. Eu me cobro muito. Quando eu entro pro lazer, por exemplo, eu vou dar uma volta de bike, eu amo bicicleta. E aí já começa a me cobrar, nossa, mas eu tinha que estar lá, tá resolvendo tal coisa, pendência tal, né? O que eu tenho feito? Na minha mente ainda, não coloquei em prática, confesso. Tudo é um processo, não é fácil. Sim. O que eu tenho colocado na minha mente? Como eu sou uma pessoa que eu gosto de metódico, gosto de estar tudo organizado, eu gosto de estar tendo resultado. Então eu coloquei como meta de resultado para atingir, por exemplo, pelo menos 1 hora por semana de bicicleta, como lazer. Então, o que eu coloco na minha cabeça? Eu preciso cumprir essa meta. Eu não gosto de dar resultado, eu não gosto de ser alta performance, então isso aqui é uma cobrança, é um combinado, só que também é uma cobrança comigo mesmo. Eu preciso, se eu não cumprir esse 1 hora de bike, 1 hora de videogame, 1 hora de série, de cinema, de passeio, eu vou estar em baixa performance, porque um dos pilares da minha alta performance eu vou estar falhando comigo. Uhum. Então eu coloquei como meta eu inseri o lazer, porque o que a gente pensa? O lazer não faz parte da nossa rotina como resultado, né? Para a gente cuidar da gente, dar resultado no trabalho, em casa. Lazer é algo à parte. Não, coloca ele na roda gigante. Ele tem que fazer parte. Porque é bizarro. Se pra você, mim só faz se você não cumprir essa hora, essas 2 horas, não sei. Tem gente que precisa de microdoses diárias de lazer, tem pessoas que precisam de uma dose semanal, outras precisam de uma dose mensal. A gente precisa identificar também as doses, as dosagens, e colocar isso aí como compromisso para a gente, como meta. Eu não estou cumprindo o lazer? Se for o caso, escreve esses 6 pilares. E começa a fazer uma avaliação. Nossa, lazer, estou devendo para mim mesmo. Então você está em baixa performance. Você não está lidando com os pilares. Eu acho que isso também entra muito pelo acúmulo de tarefa, tá? Sim. Eu acho que entra muito. Como você é uma pessoa bem requisitada e toca aqui a empresa e é muitas pessoas chamando, então fica acúmulo de tarefa. Eu acho que uma das soluções também é delegar, né? É você aprender a delegar. É o que eu falo sempre pra minha esposa. Perfeito. Que tem uma loja, né? E tem as meninas. E às vezes ela quer resolver tudo. E eu falo, não é assim, pô. Não é assim que funciona. Se você quiser fazer tudo, você vai ficar desse jeito aí. Na hora que você for querer fazer um lazer, fazer alguma coisa, tá pintando lá com a criança, que é um ensinamento. Tá se cobrando. Você não tá aprendendo, mas você tá ensinando. Sim. Entendeu? Aí a pessoa não consegue enxergar isso. Por quê? Por causa do acúmulo de tarefa e a pessoa fica se martirizando, né? Ela fica, rapaz, não, pelo amor de Deus. E aí é uma loucura. Não, e de novo eu lembro de 2 trechos bíblicos aí, né? Não tem jeito, porque a Bíblia é o manual da vida. Sim. Moisés estava sobrecarregado e os anciãos ali mais próximos dele falou, Moisés, você não pode viver assim. Você vai ter que delegar. Você vai ter que identificar aí um ou outro para maiorais de 1.000, para maiorais de 500, não vou lembrar os números, tá? Mas assim, o que foi sugerido a Moisés?
você vai ter que ter líderes cuidando de um grupo de 1.000, de 500 homens, pessoas, né? É E que, aí, na verdade, ele as tava situações... estourando, né, doutor? Ele tava estourado já, que ele já não tava mais aguentando Exato. julgar a causa de todo mundo, né? Isso, perfeito. E aí ele falou, aí acho que foi o Arão, não sei, chegou para ele e falou, olha, só as causas mais difíceis de resolver que vai chegar até Foi você. Arão. Daí ele se sentiu mais aliviado, é assim que tem que ser. Tirou E o peso, né? segundo trecho, tirou o peso. O outro trecho que eu lembro, rapidamente aqui, é do próprio Salomão. Salomão foi o empreendedor, o empresário mais bem-sucedido, concorda? Sim. Você acha que ele acumulava todas as tarefas para ele? Não, ele não... como é que eu sei disso? A ponto dele ter o privilégio de ter um tempo ocioso, a gente pensa que é ocioso, mas é o lazer, de ficar olhando para a formiga e reparar que elas trabalham, olha que legal, e tirar o provérbios que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É verdade. Então ele estava ali parado, ele não estava correndo, ele não estava dando o sangue, atingindo meta, ligando um para outro, fazendo call, videochamadas. Indo pra guerra. Nada, ele estava ali olhando para a formiga. Tudo é equilíbrio, né? Eu isso. costumo falar que tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo. Aí a gente é falou equilíbrio. de alimentação, equilíbrio. Falamos de água, equilíbrio. Falamos aqui de tarefa, equilíbrio. Então, e eu acho que quem tem que enxergar isso somos nós mesmos. Não pode vir de alguém, né? Nós temos que enxergar, porque é o que o senhor falou. O corpo, ele pede, pô. O corpo pede, a mente pede, tudo pede. Então cabe a nós a enxergar aquele momento e falar, não, meu cara, vou dar uma parada aqui, vou sair com a minha família, vou fazer alguma coisa, vou desligar o celular, não quero nem saber de nada. Amanhã eu volto pra loucura. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque senão, se ficar desequilibrado, aí acaba complicando até a saúde, né? É verdade. E outras pessoas sofrem, né? Não só a gente, mas outras pessoas sofrem com a gente. Esses 6 pilares, na verdade, são assuntos que a maioria das pessoas sabem já. Pode ter algumas informações um pouquinho mais aprofundadas que a gente que é da saúde que vai saber. Mas se eu pudesse finalizar esse podcast com uma pequena reflexão, que acredito que algumas pessoas já conhecem essa história, eu gostaria de fazer uma reflexão que eu acho que vai fixar na nossa mente para a gente buscar praticar esses pilares. Ok. Faça, doutor, essa reflexão. Já está na hora de finalizar? Tem 4 minutos para reflexão. Então vamos lá, rapidamente. Existia um grande sábio que sabia dar muitos conselhos. Só que tinha um jovem sarcástico que queria tirar sarro do sábio. E aí esse jovem decidiu um dia falar assim, eu vou enganar esse sábio na frente de todo mundo. Tal hora, ele vai estar lá de frente à multidão, espalhando conselhos, e eu vou pegar ele hoje. O que esse jovem fez? Ele pegou um passarinho na mão e foi até o sábio com as mãos para trás e fez uma pergunta, e pensou em fazer, e logo depois fez uma pergunta para o sábio seguinte. Eu vou falar para ele o seguinte, vou perguntar, sábio, eu tô com um passarinho aqui na minha mão. Ele tá vivo ou tá morto? Se ele falar que tá vivo, eu abro a mão e solto o passarinho, ele voa e vai embora. Se ele falar que tá vivo, eu aperto o passarinho e mato ele, e apresento morto. Se ele falar que tá morto, eu simplesmente solto o passarinho, ou seja, eu vou contrariar o sábio. Deixa eu falar o que o sábio Ele falou. Você sabe a história? Sim. Aí você fala a frase final, então, pode ser? Pode. Então ele chegou diante do sábio e falou, o sábio estava lá espalhando os conselhos e falou, sábio, eu tenho um passarinho aqui na minha mão, aqui atrás, e eu quero saber se você é sábio mesmo. Esse passarinho está vivo ou está morto? E o que o sábio falou pro jovem sarcástico, Cleiton? O poder de decisão está nas tuas mãos. É isso mesmo. Ele falou, a resposta dessa pergunta está nas suas mãos. Ou seja, diante desse bate-papo do primeiro episódio para esse segundo episódio, está nas nossas mãos. Verdade. A gente pode apertar todo esse assunto e esmagar e matar e deixar a vida levar. Sim. Ou então a gente pode soltar todos esses assuntos que a gente conversou para a vida, ou seja, para a prática, né? É isso, gente. Poderoso, doutor.
Amei. Gosto muito do jeito que o doutor explica, através de parábolas, né? De histórias. Isso me fascina bastante. É o jeito que Jesus ensinava, né? Perfeito. Né? Meu pai era um homem de pouco estudo, mas de muita sabedoria. E ao longo do tempo em que ele esteve aqui na Terra, ele ensinava desse jeito, sempre contando histórias. E eu acho que isso facilita demais a compreensão. Muito. É muito legal. E então, parabéns por isso. Foi uma observação, né, que eu precisava estar colocando aqui desde o outro podcast. Legal. E eu achei interessante demais. Continue dessa forma, porque não é um assunto de fácil entendimento se a pessoa for começar a falar dele como se estivesse falando para os próprios pares, né? Fala da repimboca, da parafuseta. E o doutor traz, assim, de uma maneira muito tranquila, muito fácil de compreender. E foi o que o doutor disse, né? O poder de decisão está nas nossas mãos. Agora é o que a gente precisa descobrir, o que vai fazer com esses 6 pilares que nos foram entregues aí com muito carinho, com muita dedicação. Parabéns, doutor, por todo o conteúdo oferecido aqui para a galera do Newcast. Eu que agradeço a oportunidade, porque tem até um estudo que diz que a maneira mais eficaz de aprender é ensinando. Por isso que eu gosto de compartilhar sempre aí o que eu tenho aprendido. Maravilha. Brigadão, Cleiton. É isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso Newcast aqui, o mais bonito do Brasil, com dicas extraordinárias do nosso doutor. Foi muito bom. Isso até pra gente que tá aqui fazendo todos esses conteúdos para vocês. Aprendemos demais. Eu saio daqui muitas das vezes com a minha mente pesada. Não sei você, Luciano. Eu saio com a mente pesada porque eu preciso colocar em prática, eu preciso colocar em ação. Então, nos despedimos aqui. Foi muito bacana a sua audiência. Esteja conosco toda terça-feira, à 1h da tarde, às 13 horas da tarde. Pegando conteúdos extraordinários, né, Luciana? É isso aí. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio do Newcast. Tchau, tchau. Um abraço.